Olá pessoal, dando continuidade aqui nessa série de vídeos introdutórios sobre programação em R, eu queria falar um pouco nesse vídeo de alguns aspectos mais conceituais, mais teóricos, né, sobre o R. E eu queria iniciar aqui mostrando essa página da Wikipedia em português, a página que fala sobre o R, né? Então, só vou falar aqui a primeira frase, é justamente em cima disso que eu queria comentar nesse vídeo, né? Então, aqui ele fala que o R é uma linguagem de programação multiparadigma, orientada a objetos, programação funcional, dinâmica, fracamente tipada, voltada à manipulação, análise e visualização de dados, certo? Então, é uma definição aí bastante carregada de adjetivos, de termos que a gente não costuma falar, né? Não sabe sabe pouco desses termos. Geralmente são restritos à ciência da computação. Então, vamos dar uma passada por esses termos, entender um pouco o que eles são e dentro do contexto do R, né, da programação em R. Então, eu vou mudar aqui a tela para aqui o RStudio. Mudando aqui a tela para o RStudio, eu peguei aquela frase e quebrei ela em diversos tópicos, né, para ficar mais fácil da gente explicar. Então, o primeiro tópico é que o R é uma linguagem de programação multiparadigma. Então, o que são paradigmas da programação, né? Paradigmas da programação são meios de classificar as linguagens de programação com base nas suas funcionalidades. Então, para que você passe as instruções para a máquina através de uma linguagem, você pode fazer isso utilizando diversas abordagens, né? E justamente essas abordagens são os paradigmas da programação. Existem diversas dessas abordagens, tá? O R, ele majoritariamente utiliza bastante dois desses paradigmas. Então, o primeiro é a programação orientada a objetos. Então, o que é a programação orientada a objetos? É quando você escreve um código baseado na definição, na criação dessas entidades lógicas chamadas objetos, certo? Então, a partir da criação, da definição desses objetos e da interação deles, né, entre eles e com o código, é que você consegue realizar a sua programação, né? Então, superficialmente falando, né, quando você vai criar os objetos, você precisa primeiro definir uma classe. Então, aquele objeto pertence a essa classe e essa classe ela contém atributos que são justamente as características que vão definir aquela classe, aquele objeto, certo? E esses atributos eles podem ser modificados por métodos. Então, os métodos são parâmetros que você pode passar, né, na sua linguagem de programação, de modo em que esses atributos eles possam ser modificados. Mas aqui vale uma atenção que modificar sem perder a essência, né, que faz aquele atributo definir aquela classe. Então, se a gente pensar numa analogia, por exemplo, vou abrir aqui essa outra aba, no carro, a gente pode dizer que o carro ele é uma classe de objeto, né? Ele é um tipo de objeto. E nesse tipo de objeto carro, existem diversos atributos, certo? Então, um carro ele tem pneus, um carro ele tem transmissão, freio, amortecedor, combustível, tá? Então, esses atributos são justamente as características que definem essa classe carro. E cada um desses atributos eu posso passar através de métodos formas de alterá-los, né, de ajustá-los, mas sem que ele perca a sua essência. Então, por exemplo, na analogia do carro aqui, o pneu, eu posso alterar a pressão dele, dentro dele, né? A transmissão do carro ele pode ser 4 marchas, 5 marchas, tá? O freio pode ser ABS ou freio comum, que não sei como é que se chama. O amortecedor também posso mexer, posso dizer que o tanque de combustível ele está 0% cheio, está 50% cheio, 100% cheio. Então,
através desses métodos, eu consigo alterar esses atributos, né, dentro de uma determinada classe, certo? Então, basicamente é isso aí que a gente vê na programação orientada a objetos. Já na programação funcional, é um outro tipo de paradigma em que o seu código ele é escrito por meio de funções matemáticas, certo? Então, essas funções que vão ser a abordagem que o programador, a programadora vai utilizar para passar aquelas instruções para a máquina. Então, o R utiliza bastante da programação funcional, certo? Como características desse tipo de paradigma, especialmente dentro do R, a gente pode dizer aqui que tem programação funcional através de funções puras. Então, uma função pura é aquela cujo resultado ele não vai ser alterado se eu não alterar os parâmetros de entrada, né? Então, por exemplo, numa função de somar, se eu continuo somando sempre os mesmos valores, o resultado vai ser sempre o mesmo, certo? A função ela não pode alterar o resultado utilizando os mesmos parâmetros de entrada, certo? Então, no R, isso aí acontece bastante, tá? É uma programação funcional pura. Um outro aspecto da programação funcional é a composição de funções. Isso aqui também acontece bastante dentro do R, tá? Então, composição de funções nada mais é do que você colocar uma função dentro da outra, da outra, da outra. Você vai fazendo esse inception, esse aninhamento, né, de funções numa sequência lógica, obviamente, de modo em que, como eu posso dizer, o resultado da função mais interna ela sirva como parâmetro de entrada das funções mais externas, sempre nesse sentido. Então, isso aí é uma propriedade, né, da programação funcional, a composição de funções. Então, no R tem bastante disso, certo? Um outro aspecto lá na definição do R é que o R é uma linguagem com tipagem dinâmica. Então, o que é tipagem? Tipagem, basicamente, é o processo de definir. Deu um branco. Ok, voltou. É um processo de definir o tipo de variável, certo? Então, a variável ela pode ser do tipo texto, tipo número, uma variável lógica, certo? Na tipagem dinâmica, eu não preciso explicitamente dizer para o R que tipo de variável é aquela ali que eu estou colocando, certo? Então, se eu escrevo para o R um número, ele automaticamente já entende que aquilo é uma variável do tipo numérico. Se eu escrevo uma palavra, ele automaticamente entende aquilo como um texto, desde que, obviamente, eu obedeça as regras de sintaxe da linguagem, certo? E um outro aspecto que tem lá na definição é que é uma linguagem fracamente tipada. Então, o que quer dizer que é uma linguagem fracamente tipada? Ainda dentro dessa parte da tipagem, né? Uma linguagem fracamente tipada, ela consegue converter os tipos de variável, né, de um tipo para o outro, desde que, obviamente, essa conversão faça sentido. Então, por exemplo, eu posso converter uma variável do tipo numérica em uma variável do tipo texto. Eu posso fazer com que o R deixe de reconhecer aquele símbolo correspondente ao número 2, por exemplo, como um texto agora. O texto é número 2, certo? E vice-versa, né? Desde que faça sentido. Às vezes isso acontece também de forma automática, não precisa explicitamente fazer essa conversão, tá? Dependendo do que você está fazendo ali dentro do R, ele automaticamente já converte as variáveis para outro tipo de variável, de modo que siga uma base mais lógica, né, dentro do seu código. Então, por exemplo, se eu tenho três conjuntos, um conjunto de números, um conjunto de letras e um conjunto de lógico, né, true ou false. Então, se eu quiser criar uma matriz a partir disso, da combinação desses conjuntos, o R automaticamente converte tudo para texto, certo? Porque dentro do R uma matriz ela só suporta um tipo de variável dentro dela. Então ele converte tudo isso para texto, mesmo sendo número, mesmo sendo lógico, ele vai converter tudo aquilo para texto. Então isso é uma propriedade bastante interessante do R, que é o fato de ele ser uma linguagem fracamente tipada. E por fim, aqui
na definição, né, ele falar que o R é voltado para manipulação, análise e visualização de dados. Então, não deixa de ser verdade, certo? O propósito inicial do desenvolvimento do R foi justamente isso, foi você fazer análise estatística de modo de visualização, né, dos dados de modo mais fácil, eficiente. Porém, nesses últimos 30 anos, a linguagem foi ficando cada vez mais robusta, mais consolidada, de modo que permite que você faça essa manipulação, análise e visualização de dados, não só num contexto matemático, estatístico, mas também em outros contextos, tá? Permite que você trabalhe com imagem, dados de geolocalização, uma infinidade de, de fontes, né, de dados você consegue hoje em dia processar no R e visualizá-los, certo? Então, só para fechar aqui, né, foi um vídeo realmente mais conceitual, não vou me estender muito mais sobre isso. E aí, no próximos vídeos, a gente já começa a, de fato, pôr a mão na massa e programar, né, utilizando, conhecendo um pouco mais da sintaxe do R, e fazendo alguns comandos básicos, certo? Então, por esse vídeo é isso e até o próximo.